Presidente, como vai? Muito obrigado por estar conosco aqui nessa tarde. É sempre uma alegria recebê-lo e para a nossa audiência mais ainda. Pavinato, as que estão nos assistindo, boa tarde. Essa questão do passaporte ainda está em jogo. Eu tenho uma equipe de advogados, doutor Paulo, doutor Daniel, doutor Vilardi, que pediram para mim não entrar em particularidades do processo, porque cabe recurso ainda. Então tem muita coisa que está por vir, e eles não querem que uma declaração minha tire o foco do principal para esse episódio. O que eu posso adiantar para você, que é uma boa notícia também, seria a primeira mão, no sábado de manhã, aqui do aeroporto de Brasília, tem um voo para os Estados Unidos. A minha esposa irá para lá. Estava convidada, juntamente comigo, ela vai fazer a sua parte. Tenho conversado com alguns próximos do presidente Trump. Ela vai ter um tratamento bastante especial lá, pela consideração que o presidente Trump tem para comigo. Uma amizade construída ao longo de 2 anos. E é comum, né, quando você está no poder, ter seus amigos. E quando deixa o poder, 90% vai embora quando não lhe viram as costas. Com o Trump isso não aconteceu. Tudo que ele vem sofreu lá, eu venho sofrendo aqui. Até as similitudes do tiro que pegou na orelha dele e a facada que eu levei aqui no estômago, né? Lá não precisou fazer muita apuração, porque o atirador foi morto. Aqui não. Aqui é exatamente o contrário. O esfaqueador foi protegido pela Polícia Federal, com a quantidade de indícios de que ele não era um lobo solitário, até mesmo um fato muito marcante. No dia 5 de julho de 2018, ele esteve em São José, Santa Catarina, e ficou aguardando a chegada do meu filho Carlos. Meu filho estava agendado para ir para lá e acabou não indo. Agora, aquela pergunta, né, que a Polícia Federal não responde, não quer responder porque está protegendo alguém, essa parte da Polícia Federal. Enquanto uma parte salvou minha vida em Juiz de Fora, o rápido deslocamento meu para o hospital, a outra parte agora, a Polícia Federal do PT, tá, protegeu o Adélio Bispo, porque alguém passou essa informação privilegiada para o Adélio Bispo. Alguém deu dinheiro para o Adélio Bispo e para São José do Espírito Santo. Era um elemento desempregado. Tá? Na pensão onde ele ficou lá em Juiz de Fora, a dona da pensão, mas uma pessoa já morreram. A gente começa a ver um paralelo com o Celso Daniel. Ele me esfaqueou na sexta-feira pela tarde. No dia seguinte, 3 advogados pousaram em Juiz de Fora. Um, inclusive, com um voo particular. O que é comum você fazer no 7 de setembro? É você ficar com a sua família. Eles 3 compareceram, foram para lá bem cedo. E advogados que tinham um certo nome. Nós não conseguimos quebrar o sigilo telefônico do Adélio. Não vou nem falar dos advogados, que obviamente não foi autorizado. Agora, no meu caso, o meu advogado, o Frederic, teve o seu sigilo quebrado. Era meu advogado e teve o seu sigilo quebrado. Então a gente nota claramente, além de, o Pavinato, uma pessoa tentar entrar na Câmara dos Deputados, no horário aproximado da facada, dia 6 de setembro, na Câmara dos Deputados. Lá tudo é filmado. E as imagens sumiram. Ou seja, o delegado da Polícia Federal, petista, que conduziu o inquérito e concluiu como ação de um lobo solitário, tão logo o Lula assumiu, ele foi ser o quê? Diretor de inteligência da Polícia Federal. E segundo a própria mídia disse ao longo desses anos, a missão única dele na diretoria de inteligência era perseguir Jair Messias Bolsonaro. E agora ele acabou de ser premiado com uma vaga, né, numa adjutância da PF em Londres. Ou seja, está mais do que na cara que o Adélio foi mandado por alguém.
foi financiado para fazer aquilo. Afinal de contas, lá no caso Celso Daniel, ele tinha dossiês que, se fosse tornado público, né, iria por terra a eleição do Lula em 2002. E nós sabemos que, dada a situação como o corpo do Celso Daniel foi encontrado, ele foi torturado, para dizer, obviamente, com quem estava esse dossiês. E quando a Polícia Federal chegou no escritório do Celso Daniel, chegou lá o advogado Luiz Eduardo Grignal, do PT, que em 2004 ou 2005 disputou a presidência da Câmara dos Deputados, perdeu para o Severino Cavalcante, e depois de algum tempo lá dentro, saiu com as malas na mão e foi embora. Ou seja, Celso Daniel praticamente deixou de existir. Não houve nenhum interesse em apurar aquele episódio, como o meu episódio também. Eu considero, me desculpa aqui, já estou fugindo um pouquinho do principal. É seu. Eu sou um aborto da natureza. A minha eleição só Deus explica. A sobrevivência não tem dúvida, Deus. Até porque, segundo alguns mestres da Santa Casa do Juiz de Fora, cada 100 facadas semelhante à minha, uma pessoa apenas sobrevive, porque ela furou a mesentéria. Só por causa disso. Sofri muito com aquilo. Já tive 4 aderências, né? É um negócio terrível, porque você, consciente, fica sentado numa cama e alguém enfia a sonda pelo teu nariz até lá o estômago, né? E, obviamente, bem, acabou, vencemos, graças a Deus sobrevivi, estou aqui, né? Agora, desde após as eleições, a gente sofre com perseguições, retaliações, maneira de atingir familiares seu, quem está do teu lado, como agora tem 40 indiciados aí pela Polícia Federal, alguns pobres coitados, até pela função que desempenhavam, né, pessoas humildes, como num grande plano para dar um golpe lá da Disney ao lado do Pato Donald e do Mickey e do Pateta.